Arthur Cabral ainda não desencantou pelo Benfica. No jogo de hoje, o clássico contra o Porto, o atacante revelado pelo Ceará ficou no banco do croata Musa, entrou no segundo tempo, mas ainda não balançou as redes pelos encarnados. O papo de hoje é sobre Arthur Cabral, que é pedido por muita gente para a seleção brasileira. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a todo mundo que está inscrito. Chegamos à marca de 5.600 inscritos aqui no canal, mas cabe muito mais, então gostaria que você se inscrevesse, ativasse o sininho, que eu estou falando de futebol o tempo todo por aqui, e também que você deixe o like para esse vídeo e para mais pessoas, a discussão aumentar, e que você comente também aqui após o término do vídeo o que é que você acha. A cada convocação da seleção brasileira existe uma expectativa muito grande de nomes novos na convocação, né? Isso acontecia com o Tite, acontece obviamente também com o Fernando Diniz. Em duas convocações do Fernando Diniz, sempre é referendado o nome do Arthur Cabral para a seleção brasileira, né? A ausência de um camisa 9 em que a torcida consiga confiar, sempre se espera que um outro nome apareça como uma solução para esse problema. Os últimos centroavantes da seleção brasileira ficaram muito marcados. O Gabriel Jesus, que talvez seja o que atua em maior nível hoje na Europa, jogando no Arsenal, voltando de lesão, voltando a ter algum protagonismo, mas fez uma temporada muito boa na temporada passada. É muito marcado por conta de ter disputado duas Copas do Mundo e não ter feito gols. Isso, quer ou não, estigmatiza qualquer jogador, principalmente um jogador de área, um jogador que para ser minimamente uma das referências ofensivas na equipe. Soma-se isso ao péssimo momento do Richarlison, que até voltou a marcar pelo Tottenham, mas perdeu muito daquela força que ele tinha até antes do Mundial. E olha que ele fez uma Copa razoável e outros nomes vão pipocando, tentando ser uma opção. E o Arthur Cabral sempre é lembrado, né? E durante muito dessas duas convocações do Diniz foram colocados em que o atacante era uma grande injustiça ele não estar na lista dos convocados. Eu no Twitter, aliás, se você quiser me siga no Twitter e também no Instagram, é @CaioCCosta, não tem mistério, que eu achava que não era o momento. O Arthur ainda não tinha feito o suficiente para ser chamado para uma seleção brasileira. O Arthur tem uma gestão de carreira fantástica. Outro dia eu fiz até um vídeo aqui falando sobre isso, desde a sua saída do futebol brasileiro para jogar no Basel da Suíça, onde conseguiu se adaptar, marcar muitos gols, aí mudou o patamar dele, foi jogar na Itália, jogou na Fiorentina e agora está no Benfica, que é um clube gigantesco em Portugal, que disputa a Champions League. Mas ainda falta aquela temporada do o protagonista. Até mesmo na temporada passada na Fiorentina, onde ele marca 8 gols na Série A do Campeonato Italiano, mas se destaca mesmo na Conference League, aliás, onde ele sempre marca muitos gols, marcava também quando jogava pelo Basel. Ele teve uma concorrência gigante com o Jovic. Inclusive, na final da Conference League, ele ficou no banco da Fiorentina. Ele entra no segundo tempo daquela decisão vencida pelo West Ham. Então, se valorizou, tanto é que foi vendido mais caro para o Benfica do que a Fiorentina pagou ao Basel, mas era crescimento gradativo na carreira e agora do Benfica ainda não conseguiu desabrochar, não conseguiu desencantar, não conseguiu mostrar o seu potencial e ele tem muito potencial para isso. A discussão, como eu falei, se torna muito grande, muito mais pela ausência daquele centroavante em que todo mundo confia do que propriamente pela produção efetiva do Arthur. Há outro nome que, por exemplo, todo mundo reclama, e aí eu concordo, porque o Matheus Cunha continua tendo diversas chances. Acho que o Matheus Cunha ainda não mostrou o suficiente. E aí se cria o argumento de que o Arthur poderia ser uma opção. Eu, por exemplo, já falei num vídeo que eu fiz aqui sobre a seleção olímpica, por exemplo, que se dá muita atenção, que já era para a seleção principal estar lapidando o Vitor Roque, que até nessa convocação está lesionado, não pode ser convocado, mas que a prioridade do Vitor Roque não deveria ser as convocações olímpicas, e sim da seleção principal, para que ele não perca 2 anos de ciclo, como por exemplo o Vitor Guimarães, o Bruno Guimarães, por exemplo, que tinha condições de já estar mais atrelado ao grupo principal e foi muito pouco utilizado pelo Tite até chegar à reta final para a Copa do Mundo. E agora eu não tenho a menor dúvida se com o Diniz, se com o Ancelotti, com quem será que for fazer o trabalho da seleção brasileira pensando em 4 anos até o Mundial, o Bruno Guimarães certamente vai estar atrelado no time titular ali. Ele vai ser uma das grandes referências do meio de campo. Então, eu sempre pensei nesse aspecto, nessa questão dentro dessa lacuna. Voltando ao Arthur Cabral, eu acho que ele ainda tem muita bola para mostrar. Acredito que pode ser uma questão de adaptação. Os 6 primeiros meses de Fiorentina também não foram dos mais
como é que eu posso dizer, prolíferos em gols. Depois ele foi crescendo dentro da equipe, e é bom lembrar que ele chegou com a missão danada de substituir o Vlahovic naquele momento, e aí ganhou inclusive a concorrência do Jovic, que foi contratado também com essa missão para tentar substituir o jogador sérvio que tinha ido para a Fiorentina, para a Juventus, e aí aumentava também a questão, e ele foi muito bem. Não foi aquela coisa arrebatadora, mas ele foi bem. Quando eu digo é isso, não é diminuir a bola que o Arthur tem. O Arthur é um baita centroavante, mas ele ainda não fez nada assim que justifique um super clamor para ele estar na seleção brasileira. A única justificativa é mais que os nomes que lá estão talvez não inspirem confiança, e aí tenta se procurar uma outra alternativa. Mas para que ele seja uma alternativa válida, é necessário de que ele consiga entrar no ritmo do Benfica, consiga entregar no Benfica primeiro o que ele pode entregar. É um jogador que tem qualidades, tem faro de gol, tem adaptado já ao futebol europeu, que ele possa entregar isso, para aí sim entrarmos numa discussão numa possível convocação do Arthur Cabral. Não é porque o Matheus Cunha está sendo convocado, e eu concordo, não deveria estar, que automaticamente o Arthur Cabral deveria estar sendo convocado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um erro não justificaria outro. Então é mais ou menos isso que eu quero falar. Acho que é cedo para mostrar se o Arthur vai dar certo ou não no Benfica. Eu ainda acho que vai, mas também não dá para achar um absurdo o Fernando Diniz não querer convocar o Arthur nesse momento, por conta desses aspectos que eu citei. Mas eu vou deixar aqui o espaço dos comentários, é óbvio, para que você deixe a sua opinião. O que é que você acha? Você acha que o Arthur é injustiçado? Deveria mesmo, ainda não tendo se firmado no Benfica, ter uma chance na seleção principal? Enfim, o espaço é todo seu, você comenta e você dá a sua opinião. De novo, agradecer a todo mundo que está inscrito por aqui. Eu quero chegar, se a gente se juntar rapidinho, chega a 6 mil, e que você deixe o like para esse vídeo aumentar e essa discussão aumentar também. Se quiser entrar em contato com o canal, basta dar uma olhada na descrição que você descobre como.